pessoal, aqui é a professora Érica para uma aula de História. Idade Média é o tema de hoje. Então nós dividimos a Idade Média em 4 aulas. Duas sobre Europa Feudal, uma sobre Islamismo e uma sobre Império Bizantino. Esta aula em si, ela se diz respeito à primeira etapa da Europa Feudal, tá? Então eu coloco já de início nesse slide o castelo, que simboliza o senhor feudal, as muralhas e toda aquela ideia de Idade Média que vem à nossa cabeça, do nosso imaginário medieval, né, com cavaleiros, com a Igreja Católica, com essas fortificações. Então essa aula, ela trata justamente da ideia base que a gente tem da nossa civilização ocidental quando a gente fala de Idade Média. Então, nós sabemos que não foi só isso que aconteceu na Idade Média, nós sabemos que teve o Império Bizantino, importantíssimo, nós sabemos que teve a formação e constituição do islamismo até se tornar um Império Árabe, né? Então, mas para nós, nessa aula, a gente vai se dedicar ao que historicamente a gente chama de Alta Idade Média. Então, quais foram os fatores, o contexto e os fatores que levaram a nossa Europa feudal, tá? E com o modo de produção do feudalismo. Essa matéria, assim como as demais aulas sobre a Idade Média, elas caem repetidamente em vestibulares. Tá? São vestibulares tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Paraná. No Enem cai e cai por problematizações sobre questões da sociedade feudal, né? E desses conteúdos, o que mais tem caído nos vestibulares é a parte da Europa feudal. Então é por isso que nesse momento a gente estuda em 2 aulas para poder deixar o mais cercado de possibilidades de resolução de vestibular. Tá? Então vamos dar início com o primeiro slide, com o segundo slide, que é a contextualização e a localização geográfica. Então vamos lá. Se por um lado a gente pode notar que o Império Bizantino ele é descendente do antigo Império Romano do Oriente, com a sede em Constantinopla, esse império, essa Europa feudal, ela é descendente direta do Império Romano do Ocidente. Então a gente viu nas aulas de Roma Antiga, em especial a crise do século III, que já estava com uma série de fatores que estava fragmentando a parte ocidental. Por que a parte ocidental? Porque ela estava mais sujeita, além dos problemas, como o fim da expansão, problema de falta de escravo, o cristianismo estava se consolidando como religião única e depois a oficial do império, prejudicando os sacerdotes e a riqueza por parte do mundo politeísta. Então tinha uma série de descontentamentos, a questão de marginalização da população. Então, além de tudo isso, no Império Romano do Ocidente teve o problema de alguns lugares ter a invasão bárbara, assim como a migração bárbara, né? Lembrando que os bárbaros eram aquele grupo que conhecidamente nós chamamos conhecidamente nós chamamos de bárbaros, mas porque não falavam nem latim e nem grego, né? Então, tudo bem. Por que acontece essa fragmentação no Ocidente? Porque eles estavam mais próximos geograficamente desses povos bárbaros. Então as fronteiras estavam fragilizadas e foi mais fácil essa fragmentação territorial. Então aqui no mapa a gente consegue observar aqui o Império Romano do Oriente, que dá origem ao Império Bizantino, que vai cair só em 1453 com a invasão turca, no caso árabes. Aqui abaixo seria a Península Arábica, onde formou o islamismo, né, com o profeta Maomé. Aqui aquele ponto de ligação que é importantíssimo, que eu já falei anteriormente, do Estreito de Bósforo, na cidade de Constantinopla, hoje atual Istambul, na Turquia, né? Então aqui começa a nosso foco da aula, esse trecho aqui, que seria o quê? Justamente a ruína, a descendência do Império Romano do Ocidente, tá? Então tá aqui, ó. Aqui vai ser a Península Ibérica, a Península Itálica, aqui o reino, olha só, o reino dos francos, que a gente vai falar bastante nessa aula. Então é aqui, nesse espaço, que vai se dar o limite do Império da Europa feudal. Sobre os bárbaros e quem vai fazer a constituição da Europa feudal, a gente tem que dizer que eram vários grupos de bárbaros, né? Tinha, como está marcado aqui, os vândalos, os ostrogodos,
né, os francos, os suevos, os turíngios, os hunos, que extremamente violentos, posteriormente os vikings. Mas para a gente entender, a gente tem que partir do ponto que dos principais reinos que fizeram dar origem ao feudalismo são os reinos, do caso do povo bárbaro, germânicos, tá? Então, esses povos germânicos são os que vão ser a base da miscigenação para a Europa feudal se constituir. Então, nesse momento, a gente parte para as divisões do estudo de história. Então, na primeira parte, a gente considera a Alta Idade Média, o século V ao século XI. O que acontece na Alta Idade Média? É quando está se formando o feudalismo como modo de produção. Então, olha só, é o colonato e comitatus que a gente já vai ver nessa aula. Isso aqui, ó, conteúdo desta aula. A expansão islâmica, que já foi feita numa aula à parte, tudo nesse período da Alta Idade Média. Fragmentação do Reino Franco, que a gente vai ver nesta aula. Consolidação do feudalismo, que a gente vai ver nesta aula. Coloquei uma imagem aqui, ó, típica, quando a gente tem a imagem do feudo acontecendo. Então tá aqui os camponeses, que a gente vai falar mais adiante, fazendo a sua plantação. Ao fundo a gente pode ver o castelo. Então a gente tem aquele imaginário, né, essa iluminura. O nome das obras de arte da Idade Média se chamavam iluminuras, né, mostrando aqui um dia a dia, um cotidiano da Alta Idade Média, quando está se consolidando, então, já até o auge do feudalismo. Na Baixa Idade Média, que é a matéria da próxima aula, que vai do século XI ao século XV. Quais são as características principais desse período? Serão as cruzadas, os árabes versus os cristãos, a peste negra e o renascimento comercial e urbano, que vai dar condições, então, para a inauguração da nossa nova era, que seria a Era Moderna. Aqui do lado eu já coloco uma iluminura também, bem conhecida, né, simbolizando a peste negra, muito divulgada essa imagem, justamente porque mostra aqui os caixões, as pessoas mortas, a vitória da morte sobre a Idade Média da Europa feudal. Né? Esse aqui, matéria da aula 2. Esta aqui, conteúdo desta aula. Tá? A parte de cima. Quando a gente fala disso, todos os professores de história gostam de fazer um gráfico, inclusive eu gosto de fazer até na lousa, para a gente construir junto. Mas eu achei essa imagem, que foi extraída de um livro didático, ela prática para a gente conseguir entender essa questão do feudalismo com o comércio, né? Por que é interessante entender isso? Então, do nosso lado esquerdo está a Alta Idade Média de roxinho e azulzinho. Ao lado, a Baixa Idade Média e as suas caracterizações. Essas duas linhas principais, elas dizem respeito ao quê? De azul, ao feudalismo. Então, ó, como diz aqui o título, a relação entre o feudalismo como modo de produção e o comércio. Então a gente pode perceber ó, que quanto aqui ó, na origem da Alta Idade Média, quanto menor era a existência, a consolidação do feudalismo, com a ideia de servos, vassalos, campos, senhores feudais, ó, era maior a existência e a efetivação do comércio. Então, ao mesmo tempo que o feudalismo começa a crescer até chegar ao auge da Alta Idade Média, o comércio começa a declinar. Tá? Não é que o comércio deixa de existir. Ele vai existir, devagar. Ele vai existir em menor escala. Mas perceba então, isso aqui é um gráfico que já caiu até no Enem. E depois ele tem as suas outras subvertentes caindo em vestibulares. Que mostra o quê? À medida que o feudalismo avança na Europa, o comércio diminui. Chegando nesse apogeu aqui, ó. Quando chega no máximo e começa a cair com as características da Baixa Idade Média, até chegar à reabertura e surgimento de novas rotas comerciais e de novas cidades, né, e toda aquela ideia da Era Moderna se inaugurando aqui, ó, o comércio volta a acontecer. Que a gente vai ter aula até do surgimento da próxima classe, que seria a burguesia. Então, isso aqui é legal, é recorrente nos vestibulares, a gente tem em mente. Comércio diminui à medida que o feudalismo avança. O feudalismo perde a sua força enquanto período, enquanto modo de produção histórico, o comércio volta a ascender. Tudo bem? Aqui abaixo, só uma ilustração das mesmas características que eu coloquei anteriores, né? E aqui
da Baixa Idade Média que da Alta Idade Média. Tudo bem? Vamos lá, dando sequência então. É importantíssimo entender então como é que eu formo a Idade Média. Como é que eu formo a ideia de clero, de senhor feudal, de camponeses. Por que é importante ter esses dois nomes e eles são cobrados sim para nós? Porque é o seguinte, a gente tem que entender como que pode uma sociedade que veio descendente de patrícios, clientes, plebeus e extremamente escravocrata, com modo de produção escravista, se tornar, ao longo dali, de poucos séculos de diferenciação, uma grande potência de modo de produção feudal, sem ou quase muito pouca existência de escravos. Como que pode ter essa modificação na estrutura social, essa modificação, essa descentralização política, se a gente está falando de espólios de ser originado do Império Romano do Ocidente? Como que aconteceu essa forma? E as duas palavrinhas-chave, as duas características-chave são essas duas, o colonato e o comitatus. Cada um nas suas características. O que é o colonato? O colonato é o que vai trazer para o feudalismo toda a origem da herança romana. Por quê? Olha só, deixar isso claro para vocês. O que é o colonato? Lá, quando estava acontecendo a fragmentação do Império Romano do Ocidente, quando estava acontecendo aquelas invasões, os problemas de fome, de carestia, problema de falta de expansão, problema de marginalização, o que acontece? As cidades elas não ficam tão atraentes como era no auge do Império Romano do Ocidente. E aí, aqueles patrícios que tinham lá suas terras e tinham lá suas grandes porções e estão morando na cidade, eles acham por bem dar uma recuada para suas terras. Então, se por um lado, na República Romana, lá na Idade Antiga, teve um êxodo rural, agora a gente vai ver, depois da crise do século III e com as invasões migrações bárbaras, a gente vai ver um êxodo urbano. Quando eles voltam para suas terras e começa a se esvaziar, por que começa a se esvaziar a cidade? Isso dentro do Império Romano do Ocidente. Porque a cidade ela é o alvo de pilhagem. Ela é muito mais é onde os bárbaros vão invadir, é onde vai acontecer as batalhas, é onde vão acontecer seus saques em sua grande maioria. Então você tem que abandonar aquilo ali, você recua. Ao você recuar, vai ter uma galera de gente que vai querer também sair dali. Então, olha só que interessante. O que vai acontecer? Os patrícios, eles são, por excelência, os donos da terra. Mas os plebeus, os escravos e os clientes também querem recuar. E aí é quando eles passam a trabalhar para esses patrícios, pagando impostos para eles como parte dessa produção. Então, o que é o colonato, gente? O colonato é quando aquele finalzinho do Império Romano do Ocidente, eles têm um êxodo urbano, eles vão para a cidade, eles saem da cidade e vão para os campos. Os patrícios, eles são os donos das terras, né? E aí aquelas classes sociais do antigo Império Romano do Ocidente, os plebeus, os clientes e os escravos, eles se juntam, aspas, não se juntam, tá? Já explico melhor esse termo para vocês. E eles vão ser as pessoas que vão morar na terra dos patrícios, vão trabalhar para os patrícios, vão dividir a sua produção, porque é condição para morar na terra dos patrícios, e vão oferecer proteção a esses caras. Tá? Então, por que eu falo que é a junção? Porque ali na hora do vamos ver, pouco importa se você é plebeu e tinha até conseguido lá a sua vitória de ter a participação política no Senado, pouco importa se você é cliente, puxa o saco de patrícios, pouco importa porque na hora do vamos ver você precisa sobreviver e você precisa de condições para você morar, e você aceita trabalhar, entendeu? Então, se para os plebeus é uma desvantagem, para o escravo até que é uma vantagem. Então, alguns escravos nem são mais escravos. Eles começam ao longo das suas linhagens, ao longo do passar do tempo e ao longo do seu trabalho, automaticamente se transformando em camponeses, juntamente com os clientes e os plebeus. Então, para formar o feudalismo, tem que passar por essa herança romana que a gente chama de colonato. Mas nós sabemos que os feudos eles não são só específicos de origem do Império Romano do Ocidente. Teve uma miscigenação muito grande, em especial com os povos germânicos, com os povos bárbaros germânicos. Então vai ter, por outro lado, o comitatus. O que seria? Tá, por um lado, a gente entende essa ruralização que depois vai se tornar em servos e senhores feudais.
é o colonato. Por um outro lado, vai ter uma herança dos povos germânicos que a gente chama de laço de fidelidade. Como assim? É uma aliança militar. Então, é, um germânico mais poderoso fazia aliança com um outro germânico ali, um outro cara de guerra, e ali naquele carro de guerra, um prometia proteção ao outro. Tá? Um prometia assim, eu sou um pouco mais poderoso que você, mas eu te dou proteção e você me garante pessoal para lutar ao meu lado, e aí a gente vai juntando e continuando nossas expansões. Então, o comitatus é um laço muito importante de fidelidade entre os reis bárbaros germânicos com os seus guerreiros. Tá? O que isso vai dar origem? Se por um lado o colonato dá origem à ruralização da Europa feudal, por outro lado o comitatus vai dar origem à ideia da suzerania e vassalagem, que é a base das relações de fidelidade, é a base das relações entre senhores feudais durante a Europa feudal. Tudo bem? Essas duas palavrinhas é muito importante que você grave aí no seu coração, no seu post-it, faça um grafite na parede do seu quarto e tenha em mente: colonato, herança romana; comitatus, herança germânica. Tá? Para dar sequência, a gente vai falar do nosso principal reino germânico, que é o Reino Franco. Tá? Ele está aqui nessa partinha amarela, cercado pelos outros reinos bárbaros. Mas por que a gente dá um destaque especial para o Reino Franco? Porque ele vai ter duas dinastias que a gente vai estudar com calma. Mas é na dinastia do Merovingia que vai ter um cara aqui chamado Clovis, e ele é importante por quê? Porque ele é um bárbaro que vai ter uma sacada legal, que vai dar condições para esse reino surgir de maneira mais eficaz do que os outros, politicamente falando. O que vai ser a sacada desse cara? Ele vai casar com uma católica e vai se converter ao catolicismo, ao cristianismo. E quando eu falo cristianismo nesse momento, a gente está misturando sim a ideia de cristandade com a Igreja Católica. A gente já pôde ver anteriormente que Império Romano do Oriente, Império Bizantino, vai ser a Igreja Ortodoxa, após 1050 e tantos, que vai ser o cisma do Oriente. Nesse momento, então, quando a gente fala de cristandade, a gente está falando de qual instituição? A Igreja Católica, que daqui a pouquinho a gente vai estudar ela e vai ver a grande importância dela para esse momento, ou como instituição principalmente. Então, qual que é o lance? Ele se converte ao cristianismo. Ele era um bárbaro, com a sua cultura bárbara, com a sua herança bárbara, com os seus deuses bárbaros politeístas. E ele se converte ao cristianismo. Por quê? Porque ele consegue isso ou aquilo. Se convertendo ao cristianismo, ele consegue unificar as tribos. Porque ele vai ter uma instituição que está em todo o seu território. Volto lá, que é a Igreja Católica. Ele vai ter uma língua da Igreja Católica, que é a que vai poder facilitar a sua transmissão de ordem, a sua transmissão de cultura, que é o latim. Tá? Então, o Clovis ele é importantíssimo, inclusive quando a gente faz faculdade de História e até de Direito, tem um documento que se chama Documento da Conversão de Clovis, que é importantíssimo como fundamentação, como um marco da unificação dessas tribos no Reino Franco. Mas na sequência, nós temos um outro rei que é importante também, que a gente chama de Carlos Martel. Tá? Ainda na dinastia Merovingia. É esse Carlos Martel que vai dar origem ao nome da próxima dinastia, que se chama dinastia Carolíngia, desse Carlos Martel. Por que esse cara aqui é importante? Porque ele vai vencer uma batalha contra os islâmicos. O islamismo já está lá na Península Arábica organizado, Maomé já morreu, os seus descendentes estão lá decidindo a sua sucessão, já teve um tempo, já estão fazendo a expansão pelo Mediterrâneo, e eles conseguem chegar no lugar do Reino da Gália, do Reino dos Francos, de Poitiers. Aqui no mapa dá para ver. Aqui. É no reinado de Carlos Martel, que então é o dono do palácio, que era um dos cargos importantes, que consegue vencer e expandir e expulsar esses islâmicos, o que dá a ele uma característica importante como um defensor da cristandade, um defensor importante contra os islâmicos, né? Entendam bem. Então era um reino bárbaro, tá? Que com Clovis se converte ao cristianismo de Jesus, da Igreja Católica. E Carlos Martel é importante porque vence e deixa o marco ali do cristianismo ainda no Reino Franco. Ele vai dar
vai ter um filho que se chama Pepino Breve. Ele vai dar esse Pepino Breve que vai dar o nome da origem da dinastia carolíngia por causa do seu pai. Qual que é a importância do Pepino? O Pepino também vence uma batalha na península, agora na Península Itálica, também contra os árabes. Percebam que as batalhas agora são dos antigos povos bárbaros que estão miscigenados com o antigo povo do Império do Ocidente, formando o que a gente vai dar origem à Europa feudal, esse povo contra os islâmicos. E ele é importante porque ele vai ser o defensor ali daquela parte e vai doar terras às igrejas. Mas, incrível que pareça, o Pepino, o Breve, ele vai ser muito mais importante como pai, como dar o cara que vai ser o progenitor do nosso grandão Carlos Magno. Esse nome aqui, Carlos Magno, é um nome recorrente em vestibulares. Interessante vocês prestarem atenção. O Carlos Magno não é por causa dele que dá o nome à dinastia carolíngia. A dinastia carolíngia ainda é do Reino Franco devido ao Carlos Martel. Tá? Aqui, ó, do outro slide. Então, o que o Carlos Magno ele é importante? Ele vai fazer a expansão do Império. Tá? Que Império? Do Império Franco, do Reino Franco. Ele vai criar, é aqui que está toda a base ele vai coroar, ele vai tecer uma colcha de retalhos que depois a gente vai chamar de feudalismo. Então a gente sabe que tem o colonato, que é a herança romana, tem o comitatus, que é a herança dos bárbaros germânicos, tem ali o Clovis, que se converteu ao cristianismo, tem ali as lutas desses reinos cristãos misturados com bárbaros contra os islâmicos, e aí vai surgir o Carlos Magno. O Carlos Magno cristão, ele vai criar a doação de benefícios. E os benefícios podem ser diversos, tá? Mas em especial a gente está falando dos feudos, a doação de terra. Então, com Carlos Magno, que vai dar origem ao, baseado também na ideia de comitatus, vai dar origem às palavrinhas de suzerania e vassalagem feudal. Ele faz sim, ele é importante porque ele faz guerras, ele vai expandindo o seu território. E ele aqui em amarelo é o Reino Franco, o Império Carolíngio na sua expansão máxima, tá? E ele vai até se tornar, ele é tão importante que ele vai mesmo sendo um reino bárbaro, olha que engraçado, ele é um reino bárbaro, o Império Franco é um reino bárbaro, a dinastia carolíngia ela é por origem bárbara, convertida ao cristianismo, com uma aliança política fortíssima com a Igreja Católica, que vai dar um imaginário de Império Romano do Ocidente. É como se o Império Franco fosse o defensor, como se o Império Romano, como se o Império Franco, fosse todo defensor, um restaurador propriamente do Império Romano do Ocidente. Interessante se pensar isso quando o Império Romano do Ocidente justamente cai com essas invasões dos germânicos, e é o Império Franco-Germânico que vai tentar restaurar essa expansão e esse esplendor do Império Romano do Ocidente. Então, duas características são importantes, além da vassalagem e suzerania, duas características são importantes ainda do Império de Carlos Magno. O que? Existe o que a gente chama de um renascimento carolíngio, que é o que seria esse renascimento carolíngio? Seria justamente um renascimento cultural, uma ideia de você trazer a ideia de culturas até então trazidas pelo Império Romano do Ocidente e deixadas para trás, né? E a outra situação é que a própria igreja legaliza, ela legitima essa ideia de Carlos Magno como um grande rei de expansão e defensor da cristandade, defensor do cristianismo, um reino bárbaro, conjunção do antigo Império Romano do Ocidente, como defensor das verdades cristãs, né? Então, tanto é que tem uma passagem simbólica que no Natal do ano 800 depois de Cristo, o Papa da época, o Papa Leão III, ele coroa, né, o Carlos Magno, tem até um documento chamado Coroação de Carlos Magno, ele coroa como Imperador do Ocidente. Imperador do Ocidente, e defensor da cristandade. Tá. Então o cara consegue fazer a união ali do Império Romano do Ocidente com as suas origens, com as suas condições, com suas características, com os povos germânicos, consegue fazer uma expansão territorial, cultural, religiosa. E quando ele morre em 814,
ele tem um problema de sucessão com o seu filho Luís o Piedoso. E ali mesmo, com o Luís vivo, eles já começam, os seus herdeiros começam ali a brigar por essas terras, a brigar pelas suas fatias na herança. Quando Luís o Piedoso morre em 843, é assinado um tratado que é importante porque é o que a gente disse que dá a derrocada do reino franco e aí consolida o nosso feudalismo com os poderes locais. E esse tratado se chama Tratado de Verdun. Então ele divide o Império Reino Franco, o Império Franco, com os seus filhos. E aí o que acontece? Esses filhos não têm a mesma habilidade do seu avô, Carlos Magno, para manter a centralização política. Porque então esse Carlos Magno aqui, ó, ele consegue fazer uma sociedade, uma civilização politicamente unificada, que prestava poder a ele, que prestava fidelidade a ele, que tinha estruturas de comunicação, tinha a igreja como instituição espiritual, sim, mas como uma instituição que consiga controlar a população, consiga facilitar a comunicação entre os povos, ali falando o seu latim. Então, os seus descendentes, no caso Luís, o seu filho e os seus netos, não conseguem ter essa habilidade, o que vai gerar o quê? O que a gente chama de feudalismo, tá? O que vai dar origem, então, à ideia de você ter fragmentação política, tá? Então, o que seria esse feudalismo? Sobretudo, perceba que não é do nada, não acaba o Império Romano do Ocidente e pum, nasceu o feudalismo com os seus feudos, suas muralhas, o clero, senhor feudal e camponês. Não é assim. Tem um tempo, tem séculos de transição entre o Império Romano do Ocidente para o feudalismo. Então, o que acontece nesse tempo? Existe uma miscigenação entre o antigo Império Romano, as estruturas do antigo Império Romano do Ocidente com os povos bárbaros, sobretudo os germânicos. Vai ter a herança do colonato, que é a herança romana, sobre a ruralização e os patrícios começarem a deixar as pessoas morarem em sua terra. Que pessoas? Plebeus, clientes, escravos, em troca de proteção e parte da sua produção. Vai ter o comitatus, que é a relação do rei com seus guerreiros germânicos, tá? Para ter fidelidade numa guerra, uma aliança militar. Isso aí vai dar, juntando com as dinastias lá do Clovis, a Merovingia, Carlos Martel, depois a Carolígia, Pepino Breve, Carlos Magno, toda essa organização do Reino Franco, até o seu auge, formando o Império Franco e a sua fragmentação, é que vai dar origem, então, ao que a gente chama de feudalismo. E quais as características principais do feudalismo? Vamos lá. O que é o feudalismo? É um sistema político. Político com poder descentralizado. Porque a partir do momento que os descendentes de Carlos Magno não têm condição de unificação de poder, então o poder vai se chamar, vai ficar assim específico em senhores locais, tá? São senhores locais, então, que vão ali dar conta daquilo ali que futuramente a gente está chamando já, futuramente, barra quase já, chamando de feudos, né? Vai ser um sistema econômico, porque é um modo de produção. Nós sabemos que tem um modo de produção escravista, um modo de produção do feudalismo, um modo de produção que nós convivemos, que é o capitalismo, um modo de produção socialista. O que eu digo para vocês? O que é um modo de produção? É a forma como a sociedade se organiza para decidir o que faz com o que produziu. Então, nós decidimos no capitalismo que produzimos e nós vendemos nosso produto. Ok, no feudalismo eles decidem que eles produzem e parte da sua produção se torna, a produção é como condição para você morar na terra, a produção é parte de pagamento de impostos, a produção, além de ser a sua própria sobrevivência e manutenção do feudo, fazem parte das relações sociais. E aí sim o feudalismo também tem o seu viés social, que são aquelas estruturas que a gente vai estudar daqui a pouco, cristalizadas, estratificadas, praticamente sem mobilidade social, que é o clero, o senhor feudal e os camponeses, tá? O trabalho, a economia então é baseada na agricultura e no pastoreio, né? Já fruto daquela ruralização. O trabalho é servil. Existe uma escassez de moeda. Não é que as moedas param de existir, elas são menos utilizadas, porque normalmente o comércio é um comércio local e ele é feito por trocas de mercadorias. Então as moedas elas não têm tanta funcionalidade dentro dos feudos. Esses feudos que, por suas vezes, na maioria das vezes, são autossuficientes.
É claro que existe sim, em pequena escala, uma troca entre um feudo e outro sobre produtos que sobram em um e faltam no outro. Então a gente diz que por isso que a gente diz que o comércio não deixou de existir, ele diminuiu significativamente. As moedas diminuíram significativamente, mas não deixaram de existir, tá? E por fim, como já disse agora há pouco, uma baixa mobilidade social. Então é muito comum vocês encontrarem nos vestibulares duas palavrinhas que dizem respeito a essa baixa mobilidade social. A sociedade feudal ela era estratificada, tá? Ou estamental. O que significa isso? O clero é o que manda, o senhor feudal, com a nobreza está ali junto com o clero no poder, e por fim os camponeses. Não tem um camponês não consegue ascender socialmente, por mais que trabalhe, por mais que tenha seu mérito. Não existe casamentos entre classes, então cada um fica no seu estamento. Ela é cristalizada, ela é estamental, tá? Estratificada. Falando nisso, vamos ver duas situações importantes que dizem respeito à nossa política do feudalismo, né? Então existe um contrato, gente, importantíssimo. Quando eu falo disso aqui, suzerania e vassalagem, que é originário lá do Comitatus, do Império dos povos germânicos, é importante entender. A palavra suzerano e a palavra vassalo, eles dizem origem a nobres, a donos de terra, tá? Então não é o suzerano o dono de terra e o vassalo um servo. Não. Às vezes a gente fala assim, esse aqui é um vassalo, esse aqui é como se fosse um serviçal, como se fosse tá. Mas a gente não está falando. Gente, os camponeses, os servos, eles não estão em jogo nesse rolê aqui. A gente está falando de alianças políticas militares. Não é. O suzerano é um senhor feudal. O vassalo é um senhor feudal. Acontece que o suzerano é um senhor feudal mais rico. E o vassalo é um senhor feudal mais pobre, tá? Todos têm ali o seu poder, o seu espaço de abrangência do poder. O suzerano é maior, ele tem vários vassalos. O vassalo também pode ter vassalos que, por suas vezes, são mais pobres que esse senhor feudal. Mas é importantíssimo que a gente entenda que toda vez que a gente fala de suzerania e vassalagem, a gente está falando da mesma classe social. Qual classe social? A da nobreza, da aristocracia, tá? Dos senhores feudais, ok? Então eles faziam o que a gente chama de cerimônia de investidura. Tem muitos documentos, inclusive a igreja guarda alguns desses documentos, em que um senhor feudal, mais rico, o suzerano, ele iria investir o benefício, ia doar o benefício ao senhor feudal mais pobre. Então o ritual ele é relatado é muito próximo de um matrimônio. Inclusive, em alguns casos, os historiadores até dizem que ele era mais forte e mais importante que o matrimônio. Tinha toda a ideia de você pegar a espada e colocar no ombro do senhor feudal mais pobre, o vassalo. O vassalo tinha que jurar fidelidade para o suzerano com a mão sobre a Bíblia, né, sobre os textos sagrados cristãos, para mostrar que podia vir o que fosse, que ele iria estar ali do lado do seu suzerano. Né? E em alguns escritos dizem até que o selo principal dessa cerimônia de investidura, aquela cerejinha do bolo, era um beijo entre o senhor feudal suzerano e o senhor feudal vassalo. Tá? Então, esses laços de suzerania e vassalagem, eles eram feitos por duas palavras-chave: fidelidade e obrigação. Então, eu coloquei aqui um esqueminha para vocês do contrato de vassalagem, né? O que seria isso aqui? A fidelidade, então, a fidelidade em parte dos dois, né? Faz parte da onde? O suzerano, ele doa, ele protege, ó, doa freio, dá proteção, dá auxílio ao seu vassalo. Perceba que tem aqui ó, a Igreja Católica como mediadora dessa, inclusive na cerimônia de investidura, era um bispo, um cardeal que estaria aqui fazendo essa ligação, esse contrato vassálico, tá? Entre os dois. Então o suzerano ele doa benefícios aqui. E o seu vassalo, ele tem a obrigação de prestar favores, de prestar serviço militar, de defender, de dar alimentos ao senhor suzerano. Então, o que os suzeranos faziam? Concediam os benefícios, arbitravam os conflitos entre vassalos, né? Ele podia ter 2, 3 vassalos dividindo, sei lá, quem tinha direito de um rio ali,
Ele arbitrava isso aí e protegia os seus vassalos. E os vassalos defendiam os seus suzeranos e forneciam provisões, né? Deu uma carestia na produção do feudo do suzerano. Então, ele era abastecido constantemente com a produção dos feudos dos vassalos, tá? Ok? Fidelidade e obrigação. Ah, mas e se um vassalo não cumprir com a obrigação com o seu suzerano? Seu suzerano vai cobrar de seu vassalo militarmente, tá? Ele vai, se não ele próprio com o seu exército, ele vai mandar os outros vassalos dele cobrar desse vassalo que não foi fiel. Então, era muito mais importante do que um casamento, esse contrato de vassalagem, tá ok? Já se encaminhando para uma parte importante da aula, para uma segunda parte da aula, já para o final, a gente vai falar da sociedade como um todo, né? Então, aqui a pirâmide, o clero, né? Eu coloquei aqui os que oram, os nobres, o suzerano e o vassalo, ó, questão de deixar assim, os que lutam, os que guerreiam, né? E os servos. Aqui eu coloquei servos, aqui nesse organograma que eu já peguei pronto, tá? Servos e vilões. A gente fala muito pouco dos vilões, tá? O que seriam esses vilões? Seriam aquelas pessoas que não moram nos feudos, eles moram fora dos feudos, nas vilas próximas aos feudos ou nas beiras de estradas, tá? A ideia da palavra vilão vem justamente daí, porque fora dos feudos, não que dentro fosse muito diferente, mas fora do feudo era muito alto o índice de criminalidade, né, ali. Então deu essa ideia de que os vilões são malvados, né? Mas é porque na verdade era uma sociedade extremamente violenta. E os vilões então eram aqueles que moravam, simples que moravam fora dos feudos, né? Viviam ali das poucas trocas e do que conseguisse com os feudos. E aí então aqui, ó, sociedade estamental ou de ordens, né? Estratificada, quer dizer, não muda, não tem mobilidade social e quase a mulher só quase inexistente e o poder pelos nobres e clérigos. Sempre coloca esse triângulo, que a gente insiste em chamar de pirâmide, mas é um triângulo, a gente coloca aqui, ó, menos pessoas no clero, menos pessoas nobres, mas estão acima, porque mandam. Muitas pessoas nos servos estão abaixo, porque são os mandados, tá? Aí a justificativa para que ficasse isso aqui, a ideia de você conseguir uma sociedade que não se revolta, que continua, os camponeses que continuam nessa configuração, quem faz essa mentalidade é esse grupinho aqui, ó. É fundamental essa igreja aqui. E aqui, até peço licença para quem não gosta muito de ter aula de igreja, mas vocês podem perceber que veio de todas as aulas que a gente está tendo, uma boa parte eu dedico das aulas à religião, né? E nesse trecho da aula não vai ser diferente. Então, se nós tivemos uma aula específica sobre islamismo, tivemos uma aula da importância da Igreja Católica Ortodoxa, desculpa, Igreja Cristã Ortodoxa no Império Bizantino. Agora é o momento da aula que a gente vai ter que dar uma parada e entender a importância da Igreja Católica na Europa feudal. Então, tinha-se clara essa ideia de que o clero, eles oravam. Então não se trabalha, não luta. O clero ora. Os nobres, eles vão lutar, vão defender a proteção. Os servos, eles vão trabalhar. Isso era importante, esse slogan era importante e propagado pela Igreja Católica para poder a sociedade funcionar sem grandes conflitos e manter o rico rico e o pobre pobre, né? Então, na próxima slide, a gente vai ver a importância da Igreja Católica na sociedade feudal. Sem sombra de dúvidas, a principal instituição que conseguiu sobreviver, se adequar, se organizar, para alguns críticos se corromper, né? Mas de certa forma ela conseguiu chegar até nós, passando do Império Romano do Ocidente para nós, cristãos do Ocidente, foi a Igreja Católica, né? Então, qual é a importância dessa instituição? Ela consegue, em meio ali, os, os perrengues políticos do Império Romano do Ocidente, a formação do feudalismo ali com a miscigenação com os povos bárbaros, ela consegue ser a única instituição que, por incrível que pareça, ela tem uma hierarquia prática, ela tem uma hierarquização prática, ela tem um poder centralizado na figura do Papa, ela tem um poder, ela exerce um poder temporal. O que é um poder temporal? Ela consegue
ministrar, ela consegue trabalhar politicamente ali, ela tem uma influência no século, ela tem uma influência no que é humano muito forte e tem o seu respaldo com a espiritualidade, tá? Então até é importante se entender que nesse período essa igreja ela foi fundamental para a Europa feudal ser o que ela foi, tá? Eu estou defendendo 100% as atitudes da Igreja Católica? Não. Mas é importante a gente estudar a história sem uma palavra-chave que existe para o estudo de história, que se chama anacronismo. Às vezes a gente tem uma tendência de estudar o passado com os olhos do presente. E isso é muito complicado. Porque quando a gente estuda o passado pensando só no presente, como a gente vive hoje, a gente não consegue entender como a mentalidade da época era aquilo que dava. Era isso que existia e ok para aquele momento. Ou então, era aquilo que dava e tinha um porquê de ser. Mesmo nós não concordando, tinha um porquê de ser assim. Vou dar um exemplo prático. Talvez vocês estão me ouvindo e sejam de boa em relação à religião. De boa no sentido assim. Ah, meu pai é católico, minha mãe também, mas a gente não vai. Legal. Ah, minha avó é evangélica, eu sou de um tal lugar e eu não vou. Ou, legal. Ah, eu sou evangélica, ah, eu sou católico. Tá. Então, eu estou falando aqui com uma classe de pessoas que têm as suas crenças e religiosidades. Tá? Então, eu não posso partir do ponto que estou querendo agredir quem é católico. E não posso partir do ponto que estou dando armas para outros que não gostam de igreja católica. A minha função aqui é o quê? É entendermos com os olhos do historiador, com o contexto da época, a importância da igreja católica na época. Então não estou aqui para fazer propaganda da igreja católica e nem para passar pano nos seus defeitos. Mas também não posso negar a sua importância principal, tá? Como principal instituição. Então, para mim, que sou católica, até era interessante porque eu era uma das poucas católicas praticantes na Unesp no curso de História. A maioria não era nada, para ser bem sincero. Tinha uma família cristã, mas não era nada de participar. Então, quando você diz de você participar de uma religião, de frequentar aos rituais, você se torna uma pessoa exposta numa faculdade, sobretudo pública e, sobretudo, anti a instituição católica. Né? Mas então foi um desafio muito legal estudar isso, porque eu tinha que estudar sim as coisas boas e tinha que estudar também sim as coisas ruins. E isso é um importante equilíbrio para a gente não se tornar pessoas fanáticas, tá? Então é legal você falar, ah, poxa, vivemos isso, mas hoje a gente vive isso? Ah, não. Então tudo bem, então já foi arrumado isso? Ah, legal. Quais são as coisas que a gente vive hoje? Então a gente tem que viver como um historiador a ponto de olhar para o passado e entender com os olhos do passado, tá? Vamos lá. No que se refere então à Igreja Católica, até hoje ela tem as suas organizações bem definidas, até hoje em dia. Existe o clero secular e o clero regular. Qual que era a importância, qual que é a característica principal do clero secular? É aquele padre que convive com a sociedade. Nós temos isso em Capão. Padres que moram aqui em Capão, padres, padres que moram aqui em Capão, padres que fazem as missas, que fazem os batizados, eles convivem e naquela época então conviviam com os feudos. E existe o clero regular. Naquela época então o clero regular era um clero mais elitizado, tá? Eles ficavam mais nos mosteiros. Então, para quem é católico de Capão Bonito, por exemplo, nós temos um exemplo aqui na matriz Nossa Senhora da Conceição do Padre Marcos. Ele é o pároco. Ele fez os seus anos de seminário e tal, voltou, mora aqui, mora na casa paroquial, dirige a sua comunidade aqui. De vez em quando vem um frei fazer missas para nós, chamado Frei Lino, que também é de Capão. Ele é um padre regular. Ele mora no mosteiro, tá? Lá dos dominicanos lá em São Paulo. Quando está de férias, de folga, ele vem para Capão e celebra as missas para nós. Então, o padre que vive com a população na Idade Média era o clero secular. O padre que vive nos mosteiros, o monge, né, era o clero regular. Característica principal dos cleros secular. Não existia seminário. Então, era muita gente indicada pelo próprio senhor feudal para assumir as instituições
católicas. Aí vem os padres, um conjunto de padres na hierarquia. Acima dos padres é os bispos, acima dos bispos os arcebispos, acima dos arcebispos os cardeais, e aí então desses cardeais escolhe-se o papa. Tá. Qual que é o grande problema do clero secular? O grande problema é que era um clero mais corrompível, ou corruptível, né? Enfim, andava com a população e estava mais próximo dos pecados carnais ali da população. Uma que também alguns desses padres nem sabiam ler e escrever. Eles estavam ali com a finalidade de manter a mentalidade cristã e de passar, ser um braço direito, digamos assim, do senhor feudal, no sentido de você consolidar o poder do senhor feudal pela mentalidade de Jesus. E esse Jesus que nós estamos falando não é esse Jesus Deus te ama, não é o Jesus do nada poderá me abalar, do como um farol que brilha à noite, que são as músicas das cristandades católicas evangélicas. Não, é um Jesus, é um Deus muito voltado ao poder e voltado ao castigo. Né? Então ele é seu pai, tudo mais, ele te ama, morreu por você numa cruz, mas você tem que cumprir as coisas que a igreja diz para você cumprir. E aí sim é uma questão importante que a igreja ela era a principal instituição que formava a mentalidade medieval na Europa. O clero secular, então, seria esse clero mais próximo da população. O clero regular é aquele monge. Eles são mais dedicados, os monges são mais dedicados à oração regular porque vivem da regra, acorda cedo, tem horário para bater o sino, tem horário para fazer não sei o que no mosteiro, tem horário, são regrados, né? E eles é dali que surgem os monges copistas. E esse pessoal da Igreja Católica do clero regular é importantíssimo porque foram nesses mosteiros que se esconderam durante as invasões vários livros, por exemplo, de Aristóteles, da, da Antiguidade Grega, né? Então é importante porque eles foram os manutentores dessa origem ocidental grega para nós e romano. Porque depois são eles que vão fazer as cópias, eles que vão traduzir para o latim até chegar até nós esse material. Ok, então pessoal, dito isso sobre a Igreja Católica, esse é o primeiro momento que a gente tem contato com ela, porque na próxima aula sobre cruzadas a gente volta a falar da instituição. O que nos falta falar nesse momento é que é esse tipo de, de Deus castigador, enfim, que vai dar origem a uma mentalidade de céu e inferno um tanto quanto assustadora no que se refere ao inferno. E é isso que vai legitimar você a ser uma boa pessoa e você a continuar abaixando a cabeça e fazendo o que tem que ser feito e você continuar no seu estamento na possibilidade de você não desobedecer. Porque se você desobedecer, você tem uma via de regra que pagar no fogo do inferno. Então, a mentalidade da Idade Média ela é uma mentalidade violenta, né? Ela é uma mentalidade que ela distribui violência. Os próprios contos de fada, que hoje a gente chama como contos de fadas, coletados pelos irmãos Grimm, em grande parte eram contos de história de terror para a educação que era feita então por pais e mentores na Idade Média. E esses contos eram histórias, então, como eu disse, de terror, sem finais felizes, sem era uma vez, sem todos viver felizes para sempre. E uma das coisas muito difundidas ainda, em sentido de cristandade, era a visão do inferno. Então, nessa obra, por exemplo, ela já é um pouco pedido, já no apogeu da Idade Média, e ela é pedido da Igreja Católica, feita pelo seu autor, para colocar numa igreja. Né? Então, ela fica numa parede de uma igreja. Para que essa ideia? Pelo pessoal ser analfabeto, então o uso de imagem e simbolismo da imagem diz muito, né, para os cristãos. Até hoje, a Igreja Católica, ela que segue os moldes de arquitetura e artes assim voltado para o barroco, mesmo para o neoclássico, apela muito para essa questão de visual para se catequizar. E é nesse contexto, então, que tem essa imagem de inferno constatando torturas que aconteciam na Terra seriam eternamente feitas no inferno.
né? Então as pessoas caindo aqui, né? Descendo para o inferno, os demônios aqui espalhados, aqui ó, uma pessoa empalada aqui, né? Outros pendurados de diversas formas, pelo pênis, pelo cabelo, pela língua, o demônio comendo, enfim, e é interessante que tem os pecados aqui acontecendo, né? O pecado da avareza, morreu e ficou aqui. Tem aqui um pouco, essa imagem não mostra, mas tem um bispo aqui, desculpa, tá mostrando assim, um bispo aqui confessando, dando os perdões para os outros. O outro aqui, ó, era guloso na terra, então o demônio está enfiando comida na boca. Então eles reproduzem os pecados e as torturas que aconteciam na terra, na sociedade, tem igrejas, na obra de arte, que é justamente a fundamentação de um lugar onde o servo moraria. Então essa aqui é basicamente uma divisão bem simples das terras e das suas funções dentro de um feudo. O que é importante constatar? Tudo pertence ao senhor feudal, certo? Quem organiza, quem está junto com ele no poder, quem até manipula e organiza o senhor feudal é a própria igreja. Mas os camponeses são os que de fato trabalham. Então, se precisa fazer um telhado aqui, é o camponês que vai. Precisa fazer este moinho, é o camponês que faz. Precisa fazer essa fileira de coisas que estão plantadas, é o camponês que faz. Então, existe toda a exploração da mão de obra desse camponês, em troca de poder morar aqui e também produzir para si. Por que é uma boa sacada para o senhor feudal ter esse modo de produção do feudalismo? Porque um escravo ele produziria porque teria que produzir na mão do seu senhor. O camponês também produz porque tem que produzir, mas com um detalhe: quanto mais ele produzir, maior é a sua participação, maior é seu ganho. Então existe uma motivação para o camponês produzir, até porque faz-se um cálculo em média que o camponês ficaria apenas com um sexto do que ele produz, porque todos os outros quintos, as outras 5 partes desse sexto, ficaria em impostos e obrigações para o seu senhor feudal. Né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Normalmente as apostilas trazem 4 impostos feudais importantes. E eu vou falar deles também. Mas eu faço questão de fazer 2 slides um pouco mais pesados, esse slide e esse aqui, com praticamente todos os impostos mais importantes. Tá? Por quê? Durante muitos anos caía no vestibular apenas os 4. Qual que seria? Corvéia, talha, banalidade e ali abaixo o mão morta. Aqui, né? Esses 4 praticamente a gente já ouviu falar. Corvéia, talha, banalidade e mão morta. Acontece que existiam outros. Não precisa que você comece feito louco a decorar e escrever tudo em post-it e começasse a enlouquecer para decorar todos. Mas eu queria que vocês tivessem pelo menos acesso a esses impostos e conseguissem ouvir essas palavras e tivessem um material de pesquisa, tá, para poder responder algumas questões. Porque às vezes caem essas palavras em meio de alguns testes para confundir. E você pensa, eu não estudei isso em história, e de repente isso é sim um imposto. Então vamos falar vamos começar com os que a gente já conhece. Qual seria o imposto Corvéia? Aquele trabalho que os camponeses teriam que fazer alguns dias, além de trabalhar na terra dele, trabalhar de graça na terra do seu senhor, entre 3 a 5 dias a semana. Tudo bem, fui lá, trabalhei na minha terra, fui lá, trabalhei na terra do senhor. Qual que é a talha? A talha é tudo que eu produzi na minha terra, metade exata já vai ser entregue ao nobre. Então eu vou ficar com a metade só, e dessa metade que ficar para mim, eu tenho que pagar os outros impostos com essa metade. O que é banalidade? Banalidade é toda vez que eu usar um instrumento do feudo, do senhor feudal, mesmo que tenha sido eu mesmo que construí, por exemplo, quem constrói o moinho é o camponês, quem faz o forno é o camponês, quem faz o celeiro e as pontes são os camponeses. Eles fazem, mas eles não podem usufruir. Para eu usufruir desses instrumentos, dessas estruturas, eu preciso pagar imposto. O nome desse imposto é banalidade. E o outro imposto também conhecido, fazendo parte dos 4 mais conhecidos, era a mão morta. Toda vez que morria um membro da família, essa família precisa pagar uma taxa para o seu senhor, que é como se fosse uma indenização, porque morreu uma pessoa, eu quero ficar morando nessa terra
E como morreu uma pessoa, eu vou produzir menos, então eu vou dar menos imposto nesse momento. Então eu tenho que pagar uma taxa para eu poder permanecer nesse feudo, tá? Então seriam os 4 principais: mão morta, tá aqui, corvéia, talha e banalidade. Eu trago para vocês alguns outros que caem às vezes essas palavrinhas. Eu queria que vocês tivessem só um olhar diferenciado. O que seria captação? Toda vez que nasce uma pessoa, você paga o imposto. É por cabeça, tá? Cada por cabeça que você tem, você paga por membro da sua família. O que é o tostão de Pedro? A própria palavra já diz, tostão é moeda de Pedro. Pedro no sentido religioso, então seria o dízimo. Aquele 10% daquele o senhor, o escravo, desculpa, o camponês produziu, metade já ficou com o senhor feudal. Dessa metade que sobrou, tem que pagar a captação, tem que pagar meu dízimo de 10% dessa metade que me sobrou, então é para a igreja. No outro slide, o censo já não é no sentido de camponês. Esse censo são as pessoas que moram além feudo, os vilões que a gente chama, que deveriam pagar um dinheiro também para essa nobreza. É interessante saber desse censo, porque às vezes a gente fica só nos impostos dos camponeses, e tinha os impostos daqueles que moravam fora dos feudos. Taxa de justiça é quando essas pessoas que moram fora dos feudos quisessem ser julgados pelo tribunal dos nobres. Formariage. Esse é interessante. Toda vez que um nobre resolvia se casar, o nobre vai casar. Era o seu servo que era obrigado a dar uma taxa para ajudar o casamento do seu senhor, tá? Então, mas eu sou o nobre, tudo bem. Mas o nobre, com aquela família enorme, tem um tio que vai casar. O servo daquele nobre paga uma taxa porque o tio daquele nobre vai se casar, tá? E aí, a mão morta nós já falamos, e a albermagem. A albermagem é a obrigação do servo em hospedar o senhor feudal, né? Então, aquele servo ele tem a obrigação, o senhor feudal está numa visita, é uma viagem do feudo, lembrando que os feudos eram enormes extensões de terra, e tem a obrigação de hospedar aquele senhor feudal nas suas terras, né? Tudo bem, então? Então, além da mão morta, além da banalidades, talha e corvéia, a gente falou de censo e taxa de justiça, que fica para os vilões, formariagem, albernagem e captação. E tostão de Pedro nessa aula. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui então são alguns dos impostos feudais. Né? Lembrando que, quando não se pagava esses impostos feudais, o que acontecia? Aconteciam as punições. E muitas dessas punições são essas punições que a gente viu retratadas no inferno feudal. Né? Pessoas serem penduradas em praças públicas, eram açoitadas, né? Muito de enforcamento. Né? E aí a gente vê toda uma aula à parte que fica mais para o campo da curiosidade do que para o campo dos vestibulares em si, que eram as torturas medievais. Especialistas em torturas medievais têm fontes históricas fantásticas para poder narrar e trazer isso até nós. Pena não ser foco da nossa aula. Quem tem curiosidade pode ficar aí para pesquisa em nível pessoal. Mas tinha, por exemplo, além da berlinda, que era a vergonha pública, onde se prendia o pescoço, a mão, tinha o touro de bronze, em que as pessoas eram achadas dentro de um touro gigante de bronze. Tinha-se as camas que esticavam e destroncavam as pessoas. Tinham as rodas que giravam e as pessoas eram quebradas ali. Tinha a cruz de Santo André, bastante usada. Então, uma série de torturas que, por sua vez, reforçavam essa mentalidade violenta da Idade Média da Europa feudal, tá? Então, eu encerro essa aula já de consolidação do feudalismo, passamos pelo Reino Franco, passamos pela sociedade feudal, passamos pela importância da Igreja Católica e os seus monges, assim como a herança vinda e guardada pelos seus monastérios, e aí também falamos um pouco dos camponeses e as suas obrigações com os seus senhores. Fica aqui essa aula. Na próxima a gente volta falando da Baixa Idade Média e até dar condições de chegar à nossa era moderna. Tá? Obrigada, pessoal. Até a próxima.